Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 22 e verso de número 23. Hoje é o encerramento do propósito Talitha Cumi. Hoje é a sétimo domingo. Pastor, mas eu entrei depois. Faz os teus 7. Amém? Mas hoje estamos encerrando, para nós já domingo que vem iniciarmos um novo propósito. Então se prepara que domingo que vem também terá um propósito forte, propósito tremendo para abençoar o seu ano de 2024. Diga assim: meu 2024 será abençoado. Agora você fala com fé e autoridade. Diga: meu 2024 será abençoado. Amém? Então nós já vamos começar a abençoar 2024. Não deixe para a última hora, não deixe para chegar 2024 e você começar as mudanças. Comece agora nesse mês de dezembro, se você já não começou. Marcos capítulo 5, verso 22 e 23. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Diga assim comigo: prostrou-se aos seus pés. Continuando a leitura, verso 23. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Verso 24. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Amém? Senta no teu lugar, em nome de Jesus. Senhor, que essa seja uma noite de instrução, uma noite de direcionamento. Colocamos a nossa vida diante do Senhor, colocamos esse momento da palavra para que o Senhor fale aos nossos corações. Não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor deseja falar. Aquilo qual o Senhor sabe que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, fala conosco de uma forma clara, concisa e poderosa. Abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração, o nosso espírito para receber da Tua palavra. E pelo encontro que teremos com ela, seremos transformados. Sairemos daqui diferentes, melhores do que chegamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Jairo, diante da situação difícil qual ele estava vivendo, com a sua filha à beira da morte, ele tomou uma decisão de procurar Jesus. Mas a decisão que ele tomou levou a ele também tomar uma atitude. Ele foi até o Senhor. Aqui nós aprendemos algo: de nada adianta tomarmos decisões sem atitudes. De nada adianta termos já tudo definido em nossa mente se nós não partimos para a ação. Nada adianta ficar apenas no âmbito virtual, ou seja, da mente. Projetos, sonhos, mudanças. Quem sabe está chegando agora o final do ano, você pensa: em 2024 eu vou mudar. 2024 eu vou emagrecer, eu vou fazer uma dieta, eu vou para a academia. Mas essa ideia você já teve em 2020, 2021, 2022. Por que não mudou? Você está decidido, mas você ainda não tomou uma atitude. Eu quero falar nessa noite de atitude. O que levou a filha de Jairo, Jesus ir até a filha de Jairo, ressuscitá-la, foi a atitude de Jairo. Os milagres, eles não acontecem simplesmente. Eu quero dizer algo para você: milagre não acontece, milagres são provocados. Diga assim comigo: milagres são provocados. Em toda a Bíblia você não vê nenhum milagre acontecer do nada. Os milagres, eles são provocados. Para de ficar com aquela desculpa dizendo: no tempo de Deus. Não, querido, você precisa provocar um milagre na sua vida. Se a pessoa, se Jairo tivesse dito, Jairo era um religioso, Jairo era um dos principais da sinagoga, praticamente Jairo era um pastor, um padre, era um sacerdote. Entenda uma coisa:
Jairo poderia ter pensado: no tempo de Deus, no tempo de Deus a minha filha vai ser curada, no tempo de Deus a minha filha vai ser livre dessa enfermidade, dessa doença. Jairo não ficou esperando o tempo de Deus. Jairo tomou uma decisão e uma atitude. Diga assim comigo: atitude. O que significa atitude? É um comportamento ditado por uma disposição interior que nos leva a agir. Isso é uma atitude, é ação. Atitude é igual a ação. Atitude é agir. Atitude que tomamos podem mudar o mundo que está à nossa volta. As atitudes que você toma no seu dia a dia transformam o seu ambiente. As atitudes que você toma no seu casamento, no seu trabalho, as atitudes o qual você toma durante o seu dia mudam o seu ambiente. E quanto mais você pratica isso, mais atitudes, mais ambientes, mais dias serão transformados. Você vai transformando a sua história. A sua história vai ser mudada pelas atitudes que você irá tomar diferente. Diga assim comigo: eu passarei a tomar atitudes certas. Não basta apenas querer. Existe um elemento que interage. Esse elemento determina se você vai ou não vai tomar decisões certas. Nós precisamos ter em vista alguns pontos para que a nossa atitude seja uma atitude correta, uma atitude certa. E eu quero falar, o primeiro ponto, querido, fator emocional. Diga assim comigo: fator emocional. Todos nós conhecemos a história de Davi. Quem é da igreja, quem não é da igreja, já ouviu falar de Davi e o gigante. Quem já ouviu falar de Davi e o gigante? Pega a mão aí, eu quero identificar você. Senão eu conto a história de novo. Todo mundo conhece. Davi e Golias. Todos nós conhecemos a história. Mas o interessante é que os soldados, o exército, tanto com o rei Saul quanto o exército, eles estavam temendo o gigante. Eles tinham medo do gigante. As suas emoções estavam abaladas. O gigante gritava, eles temiam. O gigante desafiava, eles corriam. 40 dias de humilhação. 40 dias que o gigante estava ali diante do acampamento de Israel, dizendo: eu quero um guerreiro que lute contra mim. Vocês não têm nenhum guerreiro. E todos fugiam. Mas Davi, ele teve uma atitude diferente. Davi, ele vai para a batalha. Davi, ele enfrenta o gigante. Davi, ele está disposto a fazer diferente de todos os que estavam fazendo. O exército estava com medo. Davi, ele enfrentou o gigante. Será que Davi não tinha medo? Desconfio que sim. Porque às vezes achamos que a coragem é a ausência do medo. Eu quero dizer para você, a coragem, querido, te faz enfrentar os seus medos. A coragem é aquela pessoa que, apesar do medo, ela toma atitude e vai à frente. Apesar das emoções, ela domina sobre as emoções e ela dá o próximo passo. Isso é ter coragem. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é você enfrentar os seus medos. Seu estado emocional determina isso, querido. Provérbios capítulo 24, verso 10 diz assim: se te mostrarem fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Provérbios já diz, Salomão já dizia: se você se mostrar fraco, se você se achar fraco, a sua força será fraca, ou seja, será pequena. Davi, ele estava decidido a entrar no campo de batalha. Se você somente ver as coisas negativas, você terá dificuldade para tomar uma atitude. Se você só ver os pontos negativos de um passo que você precisa dar, você não vai caminhar, você não vai prosseguir. Davi, ele estava de olho, ele olhou para as possibilidades. Davi lhe pergunta: o que vai ganhar o homem que derrotar o gigante? Vai ganhar riqueza, vai ganhar uma recompensa em ouro e isenção de impostos, e vai se tornar um príncipe, porque vai casar com a filha do rei. Davi, ele viu a possibilidade, ele viu uma oportunidade, ele viu uma porta se abrindo, enquanto muitos estavam vendo crise.
Davi estava vendo possibilidades. Ei, querido, Deus vai revestir você de uma unção. Enquanto muitos estão vendo crises, você vai estar vendo oportunidades para você crescer em nome de Jesus. Existia uma crise em Israel. Que crise era essa? O Golias, que queria derrotar, os filisteus queriam derrotar Israel. Mas Davi aqui enxergou uma oportunidade de entrar para a história. Davi já tinha sido ungido rei. Davi viu que aquela oportunidade iria colocar o seu nome diante da nação de Israel. Davi ele não olhou para a dificuldade. Se Davi tivesse olhado para a dificuldade, poxa, é gigante, é grande, é um guerreiro experiente. Eu nunca lutei num campo de batalha, apesar de ter a experiência de ter lutado contra um leão, lutado contra o urso, e Deus ter dado a vitória sobre ele, para ele, sobre o urso, sobre o leão. Ele nunca tinha entrado num campo de batalha para lutar contra um homem. Davi podia ter olhado para as dificuldades. Ei, para de ficar olhando para as dificuldades para você tomar uma atitude. Porque todo passo vai ter uma gama de dificuldade. Toda decisão que você for tomar vai ter prós e contra. Saia da inércia. Saia dessa zona de conforto. Entre para os desafios. Somente se desafiando você consegue crescer. Se você ficar na sua zona de conforto, você vai permanecer aí. Olhe para alguém que está do teu lado e diga assim: oh, saia da zona de conforto. Ou seja, o seu estado emocional dita se você vai tomar uma atitude ou não. E eu pergunto para você, como estão as suas emoções? Como estão as suas emoções? Você tem se achado pequeno? Deus quer fazer com que você saia daqui e entenda quem você é com Ele. Quem você é em Cristo Jesus. Deixa eu adiantar para você, sabe quem você é em Cristo Jesus? Em Cristo sois mais do que vencedores. Ei, querido, as lutas lá fora já tem um decreto sobre essas lutas. Elas vão perder e você vai ser um vitorioso em nome de Jesus. Segundo, a sua percepção da vida. Você precisa entender que a forma que você encara a vida, a forma que você encara a sua vida, elas ditam as suas decisões. Mateus capítulo 6, verso 22, Jesus diz: se os seus olhos forem bons, terá luz. Se forem maus, será tenebroso. Quão profundas trevas você vai andar. A sua percepção, aqui Jesus não está falando de algo espiritual. Não é um elemento espiritual que ele está falando aqui, ele está falando de algo real. Se os seus olhos forem bons, você terá luz no seu caminho. O que é luz? É clareza para as decisões. Você vai ver oportunidades, enquanto muitos estão vendo desgraça, enquanto muitos não estão conseguindo enxergar saída. Se os seus olhos forem bons, o lado bom da vida, você vai conseguir entender. Mas se os seus olhos forem maus, quão profundas trevas você vai mergulhar. Jesus, querido, está nos mostrando, está nos falando aqui, que a maneira como eu e você percebemos e levamos a vida determina quem somos. Por isso que muitas vezes eu conheço pessoas que não estão dentro da igreja, que estão rompendo lá fora. E pessoas que estão dentro da igreja que não conseguem romper. Entenda uma coisa, muito não é espiritual, é a forma que você enxerga as coisas, é a forma que você está encarando a vida. Para de ficar vendo desgraça em tudo. Muda os seus olhos, que os seus olhos possam ser bons, que a partir de hoje você comece a enxergar o lado bom da vida. Que você comece a enxergar que Deus está cuidando de você, que Deus cuida da sua casa, que Deus cuida de você. Que existe a mão, o fator de Deus com você, existe a graça de Deus com você, o favor de Deus acompanha você.
O salmista diz: e eis que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. Eu quero dizer algo para você: você é agraciado porque a presença de Deus é sobre você. Você é agraciado porque a presença do Espírito Santo habita dentro de você. Então comece a enxergar com os olhos de fé. Comece a ver que existe um futuro, existe uma saída. Por mais tenebrosa que seja a situação e a luta que você está vivendo, que você está enfrentando, eu quero dizer algo para você: existe saída. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: existe saída. Terceiro, só você pode fazer, mais ninguém. Ninguém pode decidir ou tomar atitudes e ações por você. É só você. Cabe a você. E eu pergunto: como está a sua crença em você mesmo? Eu não estou sendo coach aqui, estou sendo bíblico. Acho que Deus levantou os coaches nessa era aí porque as pessoas não estavam entendendo quem são. Precisava dar um gás para entender que você tem um potencial. Deus criou você, querido, a imagem e semelhança dele. Ei, isso é muita coisa. Isso já basta. Deus criou você a imagem e semelhança de Deus. Como está a sua crença em você mesmo? Eu quero dizer para você que você é mais especial do que qualquer outra coisa que foi criada. De toda a criação, você é a coroa da criação. Você entende isso? Deus criou você para colocar você num lugar de excelência. Deus criou o homem para colocar num lugar de governo na terra. Deus criou você para você exercer domínio e governo sobre a terra. Quando Deus abençoou Adão e Eva lá no Éden, disse: sede fecundos, crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai e sujeitai-a. Domínio. Há uma unção de domínio sobre você. Amém? Deus criou você para você dominar. Em relação a Deus, querido, nós não somos nada. Se nós formos comparar a Deus, não somos nada. Mas se eu e você nos comparar a tudo que foi criado, você é superior. Porque Deus fez você assim. Não é porque você é o cara. Não, porque Deus fez você assim. Em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, Paulo está falando dele, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ei, quem prossegue não é o Espírito Santo, não é Deus. Quem prossegue é você. É você que prossegue e avança. A atitude cabe a você tomar. Não é Deus que faz você tomar as atitudes. Não é o Espírito Santo que faz você tomar. O Espírito Santo pode te dar direção, mas quem toma atitude é você. Paulo está dizendo: quanto a mim, ele está falando dele mesmo, uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Eu estou prosseguindo, ainda não alcancei, mas eu continuo prosseguindo. Aqui está o segredo. Embora ainda você não tenha alcançado o ideal o qual você gostaria de alcançar, em relação à família, em relação ao trabalho, à profissão, em relação aos estudos, ainda você não alcançou, mas uma coisa você deve fazer: continuar prosseguindo para o alvo. Não cesse, não se desvie, não volte atrás, continue caminhando. Isso cabe a você, que você possa voltar para sua casa hoje, nessa semana, decidido de continuar caminhando, de não desistir, de não parar. Diga, erga sua mão direita ao céu e diga assim: eu não vou parar, eu vou continuar caminhando. É você que caminha, é você que deve prosseguir. Para de ficar correndo atrás de resposta. Deus já te deu a direção. Deus já te falou o que você precisa fazer. Noé. Deus falou uma vez com Noé, em 120 anos. Deus falou uma vez. Quantas vezes Deus falou com Noé? Uma única vez. Noé, construa uma arca, porque vai chover.
A multidão falava todos os dias: você é louco, o que você está fazendo? Nunca choveu? Não é, você é doido? Querido, Noé deu mais importância à voz de Deus do que à voz da multidão. A multidão sempre vai falar mais do que Deus. O julgamento sempre vai falar mais do que a voz de Deus. Mas quando temos o Espírito Santo e a sensibilidade de ouvir a voz dele, nós entendemos com clareza a voz do Senhor. E não há dúvida que foi Ele que falou. E se foi Ele que falou, vai cumprir, vai acontecer. Se foi Ele que disse, as coisas vão acontecer. Que você possa crer no que Deus já falou a seu respeito. Para de ficar correndo. Eu vejo às vezes pessoas desesperadas correndo atrás de profeta. Eu aprendo algo com a mulher sunamita. Com a sunamita. Eu aprendo algo com a viúva de Serepta. Ela não foi atrás do profeta. Deus enviou o profeta até ela. Entenda uma coisa, você não precisa correr atrás de profeta. Se Deus quer falar com você, Deus vai enviar o profeta até você. Se Deus quer falar algo para você, Deus vai enviar o profeta para você. Mas entenda uma coisa, Deus nem sempre vai precisar usar profetas, porque você já tem um profeta sobre a sua vida. Quem está conseguindo entender? Você já tem um profeta sobre a sua vida. Deus não precisa estar enviando pessoas. Se você já tem a profecia, e se você já tem um profeta, um sacerdote, para trazer a profecia ao seu coração. Mas se um dia qualquer coisa você precisar de um profeta qualquer diferente, Deus vai estar enviando, vai bater lá na sua porta e vai dizer: Deus mandou entregar esse recado para você. Mas deixa eu falar algo para você. Se Deus precisar enviar um profeta lá na sua casa, é porque você é teimoso demais para ouvir a voz dele, que já tem falado todo culto, domingo após domingo, quinta após quinta, leitura da Bíblia após leitura da Bíblia. Então você é um baita de um teimoso. Olha para alguém, vê se ele tem cara de teimoso. Não tem? Pergunta para ele: você é teimoso demais? Temos a profecia. A profecia não é para ficar guardada lá, ou sendo enfeite, lá na estante, aberta no Salmo 91. A profecia é para você ler, meditar, comer a palavra. Quem está entendendo isso aqui? Você precisa ler mais a Bíblia. Deus, Ele quer falar com você, mas você está querendo ouvir a voz dEle? Ah, Deus fala comigo, o Senhor não fala. O Senhor não fala comigo. Lê a Bíblia. Deus vai falar com você. Quarto, sua fé em Deus. Quarto fator para tomarmos decisões certas e corretas. A fé em você, você precisa crer que é você que precisa fazer. Enquanto você ficar coitadinho de mim, tadinho de mim, ninguém olha para mim, eu não consigo, eu não posso, você vai continuar nesse mesmo patamar, nesse mesmo nível. Você não vai romper. Mas quando você entender quem você é em Cristo Jesus, porque sem Cristo você não é nada. Perdoa a expressão. Mas quando você entende quem você é em Cristo, todas as promessas começam a ser liberadas sobre a sua vida. O Espírito Santo começa a agir dentro de você. Você deixa de ser um gatinho e torna a ser um leão. Sua fé em Deus, que é a mais importante de todas. Por isso que eu deixei por último. Fé em Deus. Para você tomar uma atitude, uma coisa fundamental é a sua fé. Você precisa crer que Ele pode abrir a porta que você não pode. Que Ele pode te ajudar a chegar aonde você não consegue. Creia que Ele pode te ajudar a fazer o que ninguém faz. Homens da Bíblia fizeram coisas extraordinárias que entraram para a história porque criam em Deus, acreditavam no Senhor. Sua fé era alicerçada, embasada em Deus, não nas circunstâncias. A sua fé não pode ser circunstancial. Existem pessoas que têm a sua fé baseada nas circunstâncias. Se as coisas estão indo bem, Deus está comigo. Se as coisas estão indo mal, Deus me abandonou. Pedro estava preso, mas ele não abandonou a sua fé. Paulo e Silas estavam presos, mas não abandonaram a sua fé. Nos piores dias da sua vida, eles continuaram firmes.
Paulo escreve cartas a respeito de fé, de amor, de esperança, ainda em prisão. Os maiores escritos de Paulo foram escritos enquanto ele estava preso. A sua fé não pode ser baseada nas circunstâncias, querido. Não importa as circunstâncias que você está vivendo, a sua fé precisa estar alicerçada em Deus. Porque quando a nossa fé está alicerçada em Deus, a nossa fé se torna inabalável. As circunstâncias, elas mudam. Você lembra que Jesus falou, céus e terra passaram, ou seja, as mudanças vão acontecer. Vai haver mudança na nossa vida, querido. Se nós olhar, nossa vida é uma vida de altos e baixos. Altos e baixos, alto e baixo. Uma hora estamos ganhando, outra hora estamos não ganhando tanto, para não dizer perdendo. Uma hora nós estamos ganhando, outra hora nós não estamos ganhando tanto. Uma hora estamos ganhando. Nossa vida é de altos e baixos. Se a sua fé for baseada nessas circunstâncias, a sua fé vai ser uma fé de alto e baixo, alto e baixo. Mas se a sua fé for alicerçada em Deus, querido, a sua fé sempre vai estar inabalável. Jó, ele não perdeu tudo, sabe por quê? Porque o tudo de Jó era Deus. Por isso que Jó não desistiu, Jó não parou, Jó não abandonou, Jó não amaldiçoou o seu dia. Imagina chegar ao ponto da esposa dizer, Jó, a sua situação está deplorável. Você não tem mais o que fazer. Amaldiçoa o teu Deus. Sabe o que quer dizer amaldiçoa o teu Deus? Às vezes a gente não consegue entender a linguagem bíblica. Mas o que ela estava dizendo, Jó, se mate. Se mate, Jó. Não tem mais esperança para você. Olha, a forma que você está, você perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde, você está apodrecendo vivo, Jó. Se mate, amaldiçoa o teu Deus e morre, ou seja, se mate. Olha a situação deplorável. Mas Jó, ele não perdeu a esperança. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se manifestará. Em breve ele vai se manifestar. Ou seja, ele estava dizendo, logo, logo vou ver o Senhor me livrar. Jó não sabia o desfecho da sua história. Nós lemos a história de Jó, já sabemos que no final ele foi vencedor. Mas imagine para quem está passando o momento que Jó estava passando. Ele não sabe qual será o seu desfecho. Quem sabe você está aqui, você está enfrentando uma grande luta e você não sabe qual vai ser o seu desfecho. Eu quero dizer, continua confiando em Deus, porque Deus vai fazer o melhor para você. Deus sempre vai fazer, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade do mundo pode ser boa, mas não é perfeita. A vontade, quem sabe, de alguém pode ser boa e agradável, mas não é perfeita. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele disse, eu sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de fazer bem e não de fazer mal. Planos de dar um futuro e uma esperança. Ei, Deus tem planos de dar futuro e esperança para você. Quem recebe essa palavra, erga sua mão direita aos céus. Diga assim, Deus, eu sei que o Senhor tem um futuro e uma esperança para mim. Se você acredita nisso, você aplauda bem forte o nome dele. Algumas coisas sobre atitudes. Eu estou encerrando a mensagem. Sonho sem atitude, querido, é coisa de preguiçoso. Não quer estudar, não quer trabalhar, não quer ler um livro, mas sonha muito. Você precisa ter sonhos, mas você precisa ter atitudes que vão colocar você no eixo dos sonhos aonde você quer chegar. De nada adianta você ficar sonhando alto, em ter um emprego dos sonhos, ser um executivo, se você não está se dedicando, estudando e colocando tempo, investindo tempo para isso. Sonho com atitude correta produz uma pessoa de potencial ilimitado. Você vai chegar em lugares que muita gente não irão acreditar. Quando você tem os sonhos e você tem atitudes corretas para você andar em direção aos sonhos e à concretização de tal projeto, você se torna uma pessoa de um potencial ilimitado. Imagina esse potencial embasado na palavra
embasado em Deus, você vai chegar a lugares que ninguém conseguirá chegar. O leão, querido, ele é o rei dos animais, mesmo não sendo mais forte, mesmo não sendo mais inteligente, e mesmo não sendo o mais rápido. O leão é o rei. Você não precisa ser o mais inteligente, você não precisa ser o mais forte, e você não precisa ser o mais rápido. Você só precisa ter uma atitude de vencedor. O leão, ele tem atitude de rei. Aonde ele chega, ele se impõe. Ele tem a atitude de alguém que domina, de um ser que domina sobre toda a selva. Pare de olhar para as suas limitações e comece a olhar para o que Deus está colocando dentro de você, para o que Deus já colocou. E eu quero dizer uma coisa para você: há potenciais ocultos ainda dentro de você que não foram ativados. Existem potenciais que ainda não foram ativados, mas quando Deus colocou você aqui nessa terra, Ele já colocou tudo o que você precisa para cumprir o propósito que Ele já designou a você. Sabia que cada um de nós aqui temos um propósito para realizar nessa terra? E sabe o que faz o que está dentro de nós ser ativado? Estar dentro do propósito. Quando eu estou dentro do propósito de Deus, então, no decorrer da caminhada, Deus ele vai virando chaves, ativando potenciais que estavam ocultos. É dentro do propósito de Deus, é cumprindo o que Deus acordou comigo antes de eu vir para a terra. Quando eu cumpro o propósito, esses potenciais eles começam a ser ativados. E que você só vai ser completo. Deixa eu parafrasear aqui para você entender. Você só vai ser completo dentro do propósito de Deus. As atitudes que você toma na sua vida, elas vão decidir. Você vai escolher que tipo de atitude a vida vai tomar por você. O tipo de atitude que você toma define o tipo de atitude que a vida vai tomar por você. Muitas coisas, deixa eu falar algo para você, muitas coisas, 95% está sobre o nosso controle. Vamos dizer, 95% é sobre as minhas decisões, sobre as minhas escolhas, sobre o que eu falo, sobre o que eu como, sobre o que eu visto, sobre o que eu escuto. 95% está sob meu domínio, mas tem aquele fator, 5%, que são fatores externos. O tempo, o clima, né? Tantas coisas que colaboram para que a minha vida ela possa prosseguir. Mas a maneira que eu dito, as atitudes que eu tomo, as atitudes que eu, a forma que eu vivo, define também as atitudes que a vida vai tomar por mim. Muitos falam disso, a lei da atração, mas não é a lei da atração. É a lei que rege o universo. Chama-se a lei da semeadura. O mundo lá fora, a neurociência pode falar a lei da atração, mas não é a lei da atração. A Bíblia já fala sobre a lei da semeadura. Tudo que o homem planta, certamente colherá. Tudo que você plantar, certamente você vai colher. Não é provavelmente. A Bíblia é enfática em dizer, certamente, tudo que você planta, certamente você vai colher. Certamente é algo incerto ou provável? Ou improvável? Ou incerto? É certo. Concorda comigo? É certo. É certo que você vai sair desse culto e você vai dormir. É certo que você vai para a sua casa, você vai repousar, vai descansar e segunda-feira você vai para a sua jornada de trabalho. Então é algo certo. É algo firme, é algo concreto. Tudo que eu planto, eu colho. Se você for mole, a vida será dura com você. Se você for uma pessoa, perdão o termo churo, mas frouxa, a vida será dura com você. A vida é dura para quem é mole. Escolha o difícil, o qual você vai começar a caminhar a partir de hoje. Qual é o difícil que você quer? Porque tudo na vida é difícil, querido. Tudo na vida é difícil. Emagrecer é difícil?
Sim ou não? Só quem é gordinho sabe. Eu sei disso. Mas ficar gordo também é difícil. É ou não é? É difícil. Vai lá provar uma roupa, a roupa não fica legal. Aperta ali, frouxa aqui, mas aperta lá. Sobra muito aqui. Difícil. É ou não é? Quem é gordo sabe. Nós sabemos disso, né? Quem está um pouquinho acima do peso sabe. Então escolha o seu difícil. Estar casado é difícil? Os maridos não respondem. Eu não quero arrumar complicação para você essa semana. Só pense. É difícil. Estar casado é difícil. São duas mentes totalmente diferentes vivendo uma mesma vida. Uma vida só. Vai haver conflitos. Separar também é difícil. Escolha qual o seu difícil. O divórcio é muito mais traumático também. É difícil para a família, para os filhos. Então escolha o difícil. Consertar é difícil. Abandonar também é difícil. Cláudio Duarte sempre diz: é melhor o mal conhecido do que o mal desconhecido. A vida, querido, ela não é fácil, mas ela se torna mais dura para quem é mole. Quando você deixa de tomar decisões e atitudes, tomarão atitudes e decisão por você. Você vai viver a decisão de outros. Tem um momento em você começar a tomar as rédeas da sua história, da sua vida em Cristo Jesus. Embasado e firmado na palavra dele. Começar a dizer: eu vou chegar aonde Deus quer que eu chegue. Eu vou caminhar o caminho que Deus planejou para mim. Eu vou entrar no propósito que Deus já tem para mim, que Deus já idealizou para mim. Eu vou continuar caminhando. Assim como o apóstolo Paulo disse: uma coisa eu faço, ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, eu continuo caminhando para o alvo. Amém? Quero que você se coloque de pé. Qual que está funcionando aqui? Fica perto da sua família. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Irá se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha em que minha fé firmada está. Não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, eu não temerei.
presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé. Diga bem forte: irá se cumprir, irá se cumprir. Ei, quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, oh, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Diga: sei que no vale também estás, sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Sei que no vale também estás, sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Oh, oh, oh. És minha âncora, suas vozes, a minha não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Eu não temerei. Que você possa orar pela sua casa neste momento. Possamos juntos agora interceder pela nossa família, orar pelos nossos familiares. Maridos, nesse momento, comece a orar pela sua esposa. Esposas, comece a orar pelos seus filhos. Essa é a sucessão de autoridade. A esposa cuida dos filhos, o esposo cuida da esposa, e Deus cuida do esposo. Essa é a lei de Deus. Senhor, oramos nesse momento pela nossa casa. O único patrimônio, Senhor Deus, real que temos é a nossa família. E aqui colocamos diante do Senhor esse presente que o Senhor nos deu, que é a nossa família, que é a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso casamento, Senhor, os nossos filhos. Oramos aqui, ó Pai, e abençoamos. Nossos filhos, ó Pai, serão uma geração poderosa na terra. Nossos filhos serão influência, não serão influenciados. Nossos filhos serão cabeça e não cauda, andarão por cima e não por baixo. Essa é a tua palavra, essa é a tua promessa. E basados, ó Pai, nas suas escrituras, nós declaramos uma vida abundante sobre a nossa geração.
nossos filhos serão abençoados, os nossos filhos, a nossa casa será uma casa salva, nossa família servirá ao Senhor, a tua presença morará em nosso lar. A habitação da tua presença será algo constante e real. A manifestação da tua presença com cura, com milagres dentro da nossa casa será algo palpável em nome de Jesus. Oro aqui e abençoo cada lar. Uno a minha oração com cada chefe de família, com cada responsável, com os pais nessa noite, e declaro: esta casa pertence ao Senhor. Esta casa pertence ao Senhor. Esta casa viverá o propósito de Deus em suas vidas. Chegou o tempo de viverem para o Senhor, inteiramente viverem para Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Diga bem forte: haja o que houver. Ergue as mãos para os céus: haja o que houver, a qual preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda bem forte o nome dele. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dá um abraço apertado, um beijo bem instalado na sua família e diga: eu te amo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Não. Glória a Jesus. No final. Aleluia. Amém. Você que está com um prospecto, né, no final do culto, ao encerramento, você vai trazer até o altar. Vai receber imposição de mãos minha e da pastora. A pastora estará nesse corredor, estarei nesse. Depois da imposição de mãos, você vem deixar o seu prospecto aqui, para que eu possa estar orando, levando ao monte. Pastor, eu não trouxe meu pedido de oração da campanha hoje. Tem quinta-feira para trazer. Quinta-feira você pode estar trazendo. Amém? Quero então, hoje com muita alegria, uma satisfação tremenda. Tão bom quando filhos, né, novos chegam à nossa casa. Né? E alguns vêm por se mudarem de uma cidade para cá, transferidos de uma igreja para cá. E outros nascem aqui. Então, com muita alegria, eu quero chamar aqui o Samuel, a irmã Janaína, o irmão Jandir, né, juntamente com os padrinhos. Nós vamos fazer a apresentação, né? Os demais podem sentar, pode ocupar o lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Nós queremos apresentar então Samuel ao Senhor. Chegou o grande dia, está dormindo, vai ficar bonitinho nas fotos, não vai ficar chorando nas fotos hoje. Amém? Os padrinhos podem subir aqui em cima. Isso, glória a Deus. Isso, uma porção de cada lado aí para ficar bonito depois para as fotos. Falta alguns aqui, vocês podem subir por aqui, ó. Aqui, isso, esse aqui. Enche esse lado aqui, ficar equilibrado. É porque o altar está um pouco frouxo, pode ser que caia. Não, mentira. É mentira, gente. Amém? Nós não temos, é importante falar e salientar, tanto para os padrinhos que estão aqui, quanto para os novos, né, visitantes, novos membros. A igreja quadrangular não tem a cultura de batizar crianças. Porque o batismo significa arrependimento. O batismo é novo nascimento. E o Samuel recém-nasceu. Não faz sentido nascer de novo. Samuel não tem pecados para se arrepender. Eu não posso perguntar para Samuel: você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador? O Samuel não sabe. Não tem esse discernimento. Samuel não tem uma velha vida para deixar para trás. Então, assim como Jesus foi apresentado logo quando nasceu, pelo profeta, pelo sacerdote, assim também as crianças, nós temos o costume de apresentar ao Senhor. E assim como Jesus na idade adulta, então decidiu ser batizado por João Batista, assim também nós vamos orar, instruir e pedir a direção, os pais, padrinhos, para que o Samuel seja criado em retidão à palavra de Deus,
E quando ele se tornar, ter o discernimento e ter o poder de escolher que se irá ou não irá ser batizado nas águas, então ele por si só tome a decisão de viver para Cristo. Amém? Então, mediante essas palavras, você já descansou um pouquinho. Agora você se coloca de pé. Em nome de Jesus, quero chamar o pastor André para estar me ajudando. Se vocês, se possível, tá? Se possível, né? Aqueles que podem se colocar de joelho nesse momento, você vai receber uma oração de imposição de mãos. Aleluia. Um milagre, verdade. O milagre que a irmã Janaína pediu para Deus. Se vocês queriam ver a prova de um milagre, está aqui o Samuel. É uma prova viva que Deus ainda faz milagres. Amém? Senhor Deus, nós abençoamos aqui em nome de Jesus. Declaramos, ó Pai, a bênção do Senhor. Enquanto o pastor André abençoa os padrinhos, impõe as mãos, nós juntamente aqui com a igreja estendemos as nossas mãos e impomos as mãos sobre o Samuel. E declaramos, ó Pai, ele a partir de agora, Senhor Deus, aos seus cuidados. Nesse altar estamos, ó Pai, apenas declarando o cuidado que o Senhor já tem com ele. E aqui, mediante as testemunhas, estamos apresentando ele ao Senhor, pedindo a tua proteção. Dá, Senhor Deus, aos pais, aos padrinhos, aqueles o qual foram chamados para fazer parte da vida do Samuel. Dá a eles sabedoria para ensinar, instruir, não somente através de palavras, mas através do exemplo. Senhor Deus, a seguir ao Senhor, a temer ao Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos o Samuel abençoado. Ele está sendo nessa noite apresentado diante do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aleluia. Vamos aplaudir bem forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Fazer uma fotinho só nós aqui. Só nós agora aqui. Aleluia. Glória a Deus. Devolve para a mãe. Enquanto a pastora devolve o Samuel para a mãe Janaína, eu quero falar algo para os padrinhos. É pecado vocês esquecerem de algumas datas: aniversário, Páscoa, Natal, Dia da Criança. É pecado vocês esquecerem. Não é só lembrar, fazer um postzinho lá nos stories e marcar a família. É dar presentes. Além de ser presente, vocês precisam dar presente para as crianças. É tão triste quando um padrinho, eu tenho a Esther, a Thalita, os padrinhos esquecem de dar presente, eles ficam esperando. Ele vai ficar esperando o presente de vocês, né? Então que vocês possam estar para contentar o Samuel e os pais, para você não errar no presente. Então você compra uma roupinha que vai alegrar muito os pais, né? E você compra um brinquedinho que vai alegrar muito também o Samuel. Amém? Que Deus abençoe. Vou dar uma forte salva de palmas. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Parabéns. Vocês foram escolhidos para fazer parte da família, porque a família, ela preza por vocês. Vocês têm algo que eles desejam que você compartilhe com Samuel. Por isso que vocês foram chamados. Amém? Deus abençoe. O que nós temos no próximo final de semana, dia 10? O que mesmo? Santa Ceia. Quinta-feira agora, Monte. E dia 12, ceia com a liderança. Todos os líderes, diaconato, tudo. Todos que trabalham, estão envolvidos com algum departamento da igreja, você está convocados para essa ceia especial que faremos no dia 12, numa terça-feira. Estenda sua mão em direção à sua casa, em direção ao seu lar. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo já sempre convosco permaneça. Vou em paz, que Deus abençoe vocês até quinta-feira. Vou estar aqui orando, impondo as minhas mãos sobre você que está na campanha. Se você também quer uma posição de mãos, não está na campanha, também faça o corredor aqui, enquanto o louvor vai estar adorando ao Senhor, em nome de Jesus.